Quanto a mim, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora está me guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da tua palavra, a tua palavra que é viva e eficaz. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor Deus, falar neste momento ao coração de todos que estão aqui, Senhor Deus, ouvindo, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, de forma, Senhor Deus, graciosa, nos comunicar as tuas verdades, Senhor Deus, a revelação da tua palavra, Senhor Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gostaria de frisar bastante o versículo 7, que diz assim, deixa eu dar um ok aqui, que está me perguntando uma coisa aqui. Aí. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu queria estar falando sobre esse tópico nessa noite. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós estamos vivendo, não vou falar, os meus podem ficar tranquilos, não vou falar de batalha espiritual, porque muitas vezes a gente tem ouvido muito de batalha espiritual. E eu quero dizer para você, nesta manhã, que a batalha nesses dias tem se intensificado. Eu não sei se você tem percebido isso, mas nós temos vivido um tempo em que a batalha ela tem se intensificado muito. Nós temos sido provados nesses últimos dias e essa batalha tem sido intensa. E quando a gente olha para esse texto de Paulo a Timóteo, ele tem muito a nos ensinar. Nós vemos Timóteo recebendo essa carta de Paulo que estava na prisão. Paulo estava preso. Provavelmente essa é uma das últimas cartas que Paulo escreveu. E nós encontramos aqui um Paulo escrevendo uma das últimas cartas, sabendo que seria morto, e ele totalmente um homem centrado, um homem que estava totalmente com a sua confiança no Senhor. Nós não vemos aqui um homem desesperado, nós não vemos aqui um homem despreparado, nós não vemos aqui um homem que estava numa situação de depressão profunda, de melancolia, não. Nós encontramos um homem totalmente consciente da carreira que ele tinha desenvolvido, do que ele tinha feito diante do Senhor, a partir do momento que ele encontrou com Jesus ali em Damasco. Ele começou a caminhar, a fazer uma carreira com o Senhor, e nós encontramos aqui Paulo, agora chegando no final da vida dele, totalmente consciente de toda a carreira que ele tinha corrido, de todo o trabalho que ele tinha feito, totalmente consciente, falando: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Totalmente consciente de toda a obra que ele tinha proposto a fazer no Senhor. E nós sabemos que ele sofreu naufrágios, açoites, perseguições, tentativas de ser assassinado, Então nós encontramos um Paulo aqui, depois ele não está chegando aqui sereno porque a carreira dele foi uma carreira maravilhosa, não, que foi tudo flores, não. Ele está chegando aqui tranquilo e consciente porque ele sabe que ele fez aquilo que o Senhor havia proposto para ele fazer. Ainda que a caminhada tenha sido cheia de percalços, de perseguição, de ameaças de morte, de tremores, né? Há um texto que ele fala assim que eles estavam com tremores por dentro e por fora,
Mas ainda que, diante de tudo aquilo que ele passou, diante de toda a situação, ele chega aqui agora, capaz, né, de falar esse versículo, de falar esse texto, de produzir esse texto que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, depois de tudo que ele havia passado. E essas três etapas, eu quero deixar bem claras para você aqui nessa manhã, essas três etapas, olha, presta atenção, combater o combate, acabar a carreira e guardar a fé, é responsabilidade sua, ninguém vai fazer isso para você. É responsabilidade sua você combater o bom combate, você completar a sua carreira e você guardar a sua fé. É uma responsabilidade sua como cristão. Ninguém vai fazer isso para você, não vai descer um anjo do céu para fazer isso para você. Isso é responsabilidade sua, que você precisa ter na sua vida espiritual, que nós precisamos ter na nossa vida espiritual. Paulo estava aqui no finalzinho, e logo depois ele foi morto por Nero. Nero foi um dos piores imperadores que teve em Roma, o imperador sanguinário, ele matou a própria mãe, ele matou a esposa, ele é acusado de ter colocado fogo em Roma e depois ele colocar a culpa nos cristãos. Um homem sanguinário. Logo depois que Paulo escreve esse texto, ele é assassinado por Nero. E nós encontramos esse texto, eu não sei aí onde vocês estão, mas aqui no Brasil, a gente encontra muito esse texto nas coroas de flores dos velórios. Aqui a gente vai no velório e você encontra uma coroa de flor que tem esse versículo lá. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver isso. E esse versículo é usado muito para isso. Por quê? Porque as pessoas acham, às vezes, às vezes o morto que está ali, ele nunca nem viu esse versículo na vida, ele nunca teve a oportunidade nem de ler esse versículo na Bíblia, mas aquele versículo tá, esse versículo muitas vezes está ali no velório dele. Porque eles acham que é um versículo de fechamento, de completação, de completude, um versículo que está fechando alguma coisa. E nós precisamos entender essa questão que é um fechamento mesmo, que nós estamos numa guerra. E eu estava outro dia me pensando em alguma coisa. Muitas vezes nessa guerra tem gente que não quer se envolver muito. Tem gente que tem medo do mundo espiritual e não quer se envolver muito nessa guerra. E aí sabe o que que faz? Fica quietinho. Tem gente que pensa assim: olha, eu vou ficar quietinho aqui porque se eu não mexer muito com o mundo espiritual, eu vou passar despercebido. Vocês já viram uma hipótese de que se um urso estiver correndo atrás de você, você finge de morto e aí o urso vai embora? Tem gente que pensa a mesma coisa. Tem gente que pensa que na batalha espiritual eu posso fingir de morto, que eu vou ficar quietinho aqui fingindo de morto e o diabo não vai nem me ver, eu vou passar despercebido, o diabo não vai me ver. Pois você está redondamente enganado. Ele está te vendo e ele quer nos matar, nos roubar e nos destruir. E nós precisamos, nesse combate, nos posicionarmos. Olha, quando Paulo fala, e é interessante, parece que tem um antagonismo na ideia aqui que Paulo coloca, porque ele fala do bom combate. E a gente pensa que o combate não é bom. A gente pensa que todo combate, ele é mau, ele é destrutivo, ele é ruim. Mas quando Paulo fala aqui que combateu o bom combate, esse combate, aqui no grego, ele significa bonito, gracioso, excelente, magnífico, nobre e digno de honra. O combate que você está combatendo. É isso mesmo que você está vivendo aí a sua vida, as suas lutas, as suas intempéries, os seus desafios da sua vida. Ele é bonito. Talvez você está falando, não estou vendo nada de bonito nisso que eu estou vivendo aqui. Mas a Bíblia diz, Paulo diz que esse combate é bonito, é gracioso, é excelente, é magnífico e é digno de honra esse combate que você está vivendo. Ainda que nesse momento você não esteja percebendo, mas o combate, ele é louvável, ele é aprovado.
Parece contraditório, mas se você observar, as coisas do reino de Deus são contraditórias. Observe para você ver. Nós encontramos, assim, contraditórios em relação àquilo que nós imaginamos como ser humano. Mas você encontra, assim, quem quiser ganhar a sua vida, deve perdê-la. Aquele que quiser ser grande, que seja servo de todos. Os últimos serão os primeiros. O que quiser ser exaltado, que se humilhe. Então, quando nós encontramos Paulo falando que o combate é bom, parece uma ideia antagônica, porque como que a guerra vai ser boa? Como que o combate, a batalha vai ser boa? Mas o combate é bom, porque depende da forma como você se posiciona nele. Depende da forma como você se situa nele. E o Senhor nos chama para nos situarmos de uma forma diferente neste combate que você está vivendo. Eu não sei a guerra que você está vivendo. Eu não sei o combate que você está vivendo. Cada um está num nível diferente. Apesar de todos nós estarmos combatendo, cada um está num nível diferente. Mas a forma como eu me posiciono, a forma como eu vou para essa batalha, faz com que esse combate, com que ele seja bom. A forma como eu olho para esse combate, a forma como eu me posiciono, como eu me situo, como eu tenho ações de forma intencional nesse combate, faz com que esse combate ele seja bom. A forma como eu me porto no combate faz com que esse combate ele seja um bom combate. Quando Pedro e João saem da prisão, eles voltam para a igreja e eles encontram a igreja em oração. Esse texto é maravilhoso. Eles encontram a igreja toda em oração. Eles haviam sido ameaçados de morte e eles voltam, eles encontram Pedro e João. Eles saem, encontram a igreja toda em oração. Pedro e João encontram a igreja em oração. E quando eles chegam ali, eles não veem uma igreja que estava acuada. Diante de ser ameaçada de morte, eles encontram uma igreja orando e com todo fervor e pedindo a Deus para que eles sejam mais ousados, pedindo a Deus para que eles sejam mais intrépidos. Olha, a igreja havia começado uma grande perseguição em Jerusalém, mas a gente não encontra uma igreja chorando e falando: ai, Senhor, coitadinho de nós vamos ser mortos, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser dispersos de Jerusalém. Não. Eles encontram uma igreja orando com autoridade e pedindo a Deus mais ousadia. Eles não estavam pedindo para não ser perseguido, eles não estavam pedindo para o combate acabar, eles estavam pedindo ao Senhor mais ousadia, eles estavam pedindo ao Senhor mais intrepidez naquela batalha, naquela guerra. E isso é combater o bom combate. Como que você está hoje no seu bom combate? Você está reclamando? Você está murmurando? Como que você está combatendo o seu bom combate? Ou você está indo para a batalha e falando: Senhor, me dá mais ousadia, Senhor, me concede mais intrepidez, Senhor, me dá mais sabedoria para combater esse combate? Como que você está se posicionando nesse combate? Porque, irmãos, não tem como fugir do combate. A partir do momento que você aceita Jesus, você só muda de lado. Você estava de um lado, agora você vai para o outro da guerra, mas a guerra, ela continua. As pessoas do mundo acham que não estão no combate, mas elas só estão lutando do lado errado. Elas não estão do lado do general Valente. Nós estamos do lado do general Valente, daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É do lado dele que nós estamos. Davi, né? Davi chega para lutar contra o gigante Golias. Quando o pai de Davi fala com Davi assim: Davi, leva esses queijos para os seus irmãos. E Davi então sai para levar os queijos para o irmão dele, alguns alimentos que o pai dele tinha pedido. E quando Davi chega no combate, né, as tropas estão preparadas no vale para a guerra. E o gigante Golias havia 40 dias, ele estava afrontando as tropas de Israel. 40 dias o gigante afrontando as tropas de Israel, de dia e de noite. E quando Davi chega ali, ele começa a conversar, e o irmão dele fala para ele assim: o que você está fazendo aqui? Ou com quem você largou aquelas poucas ovelhas lá na casa do nosso pai? E Davi desvia dele, ele sai, vai conversar com outro, e ele fala: o que se fará para quem derrotar esse gigante?
E Davi continua ali conversando, apesar do irmão dele ter desafiado ele, ter sido atrevido com ele, ele não vai embora para casa, ele continua ali perguntando. Se ele fosse um menino, né, que não se posicionasse no combate, se ele fosse um jovem daqueles mimimi, né, ele ia voltar correndo para casa, ia falar assim: ô pai, eu fui lá, o senhor me falou para eu ir lá levar esse alimento, e meu irmão foi grosso comigo, ele falou assim, assim comigo. Não, mas Davi continua ali. E dali, sabe o que acontece? Ele vai para a batalha, ele vai desafiar Golias. Nós encontramos, e esse mesmo Davi também, antes dessa batalha, quando Samuel vai à casa do pai de Davi para ungí-lo como rei, né, e chama todos os irmãos, e os irmãos, né, tem aquele desfile ali de irmãos diante de Samuel para serem ungidos como rei, e Deus fala: não é nenhum desses. E Samuel fala: não tem mais ninguém. Ele fala: tem um que está no campo. E ele fala: então manda chamar, porque enquanto não vier, nós não vamos nos assentar para comer. Olha o que acontece. Com certeza mandaram chamar Davi, e quando chamam Davi, Davi estava lá cuidando das ovelhas, e eles falam: ô Davi, imagina alguém chegando lá e chamando Davi, ô Davi, oi, seu pai está te chamando. O que aconteceu? Ah, o profeta Samuel está lá na nossa casa e falou assim que enquanto você não chegar, nós não vamos comer. Ué, mas o profeta Samuel está lá em casa? Tá. E todo mundo está lá? Tá. Preparado para comer e sem me chamar? Então eu não vou. Eu também não vou. Não vou, não. Porque agora, depois, só porque ele mandou me chamar, agora vocês querem que eu vá. Não, agora eu também não vou. Não. Mas Davi, ele é um bom combatente. Ele é aquele que sabe a quem ele está servindo. E muitas vezes nesse combate, nós nos posicionamos assim, cheio de não me toques. Ah, tem que falar comigo, tem que pisar em ovos para falar comigo, cheio de mimimi, como a gente está falando muito dessa geração fraca. Nós estamos vendo uma geração fraca, nós estamos vendo uma geração que tudo se ofende, está ofendido com tudo. Tem um livro muito interessante do John Bevere que fala, que se chama A Isca de Satanás, porque a gente se ofende com tudo. E o irmão ofendido, a Bíblia diz que ele resiste mais do que uma cidade fortalecida. Mas Davi sai dali, ele sai, ele não havia sido nem convidado, mas ele sai de trás das ovelhas para ser ungido rei. E quantas posições nós temos perdido por causa da nossa posição de fraqueza, por causa da nossa posição de ofendidos. Quantas posições nós temos perdido, quanta unção nós temos perdido, porque nós temos deixado nos abater pelo nosso orgulho. Quantas posições nós já devemos ter perdido na vida, porque nós queremos achar que nós estamos por cima, sabe, com orgulho. Mas Davi foi até lá e ele foi ungido rei, ele não sabia o que estava preparado para ele. Quantas vezes nós temos perdido? Nós estamos um povo que estamos precisando amadurecer diante do Senhor. Sabe, eu imagino que Deus olha para a gente e nós estamos como criancinhas fazendo pirraça. Ele tem bênção para nos dar, ele tem unção para nos dar. Nós temos um combate para combater, e combate é coisa de gente grande, combate não é coisa de criancinha. E nós estamos nos posicionando nessa guerra como criancinhas, nós estamos nos posicionando para essa batalha como crianças infantis, sem percepção do que nós estamos, de onde nós estamos inseridos, do nosso contexto, como meninos. Quantas vezes, como meninos, nós temos batalhado? Imagina colocar uma arma na mão de um menino. Como que Deus nos entrega armas, unção, planos? Como Ele vai entregar os planos dele nas nossas mãos se nós nos portamos como meninos nessa batalha? E eu falo para você, nós estamos num combate, o combate é bom. Nós precisamos nos posicionar nesse combate. E a segunda parte desse, meu tempo está acabando, mas o segundo ponto que eu quero colocar aqui é que Paulo diz que ele completou a carreira. Ele completou a carreira. Portanto, em Hebreus 12:1 está escrito: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Há uma carreira proposta para você. Há uma carreira proposta para você e precisamos entender essa carreira. Todos nós estamos correndo uma carreira. Todos nós estamos correndo.
Nós vimos aí agora, terminou as Olimpíadas, e todos aqueles atletas ali que se prepararam durante anos. Tem gente ali que se prepara durante anos, e às vezes o combate dele ali dura 10, 15 segundos. Às vezes um preparo de uma vida inteira, de tanta restrição, de uma alimentação regrada, de uma vida difícil para chegar ali, para combater ali naquele momento ali da Olimpíada, um combate que vai durar às vezes 15 segundos, e sabe o que acontece? Às vezes ele ganha e às vezes ele perde. Mas se ele ganha uma coroa corruptível. Ele sobe num pódio, canta o hino, é emocionante, ele chora, a família chora, quem está assistindo chora, mas é uma coroa corruptível. Paulo fala para a gente não correr atrás daquilo que vai ser corrompido. Nós estamos correndo uma carreira onde nós vamos ganhar um prêmio soberano, que é a coroa da vida. Então, muitos atletas ali naquela Olimpíada se prepararam e às vezes ganharam ali a medalha, uma hora dessa, já voltaram para casa, acabou tudo aquele espetáculo, voltaram para casa, e agora? E agora? Nós estamos correndo uma carreira que nos dará a coroa da vida. Por isso, sabe, nós precisamos nos posicionar nesse combate de forma digna, de forma digna. Nós estamos, eu sei que vocês aqui, né, estão buscando ao Senhor todos os dias nesse devocional e fazendo outras coisas, se posicionando nessa batalha. Mas o Senhor está nos chamando para um novo nível. O Senhor está te chamando para um novo nível, porque o combate nesses últimos dias ele tem se intensificado. E o Senhor está nos chamando para um novo nível. Não é só apenas orar. Não é só apenas agora ler a palavra. Não é só apenas agora jejuar. O Senhor nos chama para um outro patamar. O Senhor nos chama para um nível de entendimento que não é só oração, não é só palavra que sai da sua boca, mas o Senhor te chama para entender, como eu posso dizer, para entender que quando você está orando, Ele vai estar te revelando muitas coisas, uma comunhão, uma presença. O Senhor te chama para um outro nível que não é só nível de oração. Irmãs, quando a gente fala de oração, uma coisa que o Espírito tem falado no meu coração, e eu tenho vontade de fazer um estudo sobre isso, e até hoje não fiz, mas existem muitos tipos de oração. Tem pessoas que oram e oram muito, e você não vê nada acontecendo na vida delas, não vê mudança acontecendo na vida delas. Nós vemos Jesus contando uma parábola de um homem que um orava e ele desceu justificado, e o outro, a Bíblia fala que ele orava de si para si. E aquele homem, se você observar, ele tem uma oração totalmente arrogante. E muitas vezes nós não temos orações arrogantes, mas nós estamos orando de nós para nós mesmos. E essa oração, ela não passa do teto. E é uma repetição, são vãs palavras. Jesus falou assim: olha, quando orardes, sabe, não sereis como os hipócritas, que por muito falares pensam que serão ouvidos, né? E ficam com vãs repetições. E às vezes nós estamos orando, e essas orações, sabe, elas são vãs repetições, e nós não percebemos isso. Nós achamos que é um espírito piedoso em nós, e o Senhor nos chama para um outro patamar de oração. O Senhor nos chama para um outro nível de oração. Irmãos, no mundo espiritual existem níveis. Existem níveis que você vai galgando, que você vai aprofundando, que você vai subindo. E isso acontece a partir do momento que você se posiciona, que você se coloca nesse bom combate de forma diferente. E o Senhor está nos chamando, não é apenas oração. Não é somente oração, não é somente leitura da palavra, não é somente disciplinas espirituais, não são somente disciplinas espirituais. O Senhor está nos chamando para um novo nível no combate. O Senhor está nos chamando para nos entregar,
sabe? Unção. O Senhor está nos chamando para nos entregar, para compartilhar os planos dele conosco. O Senhor está nos chamando para intimidade com ele. É muito mais do que você vir aqui nessa oração só porque tem esse momento aqui para cumprir uma tabela. É mais do que isso. É mais do que cumprir compromisso. É mais do que religiosidade. O Senhor está nos chamando para entregar coisas novas, para nos aprofundarmos nele. É muito mais do que simplesmente estarmos orando, é a presença do Pai, é a comunhão com o Pai. E Paulo aqui ele fala sobre completar a carreira. Você tem uma carreira para você completar. Você tem uma carreira para você completar. Ele te entregou algo. Ele entregou algo na sua mão. Você não está correndo em vão. Existe uma carreira para você completar aqui, que começou. Eu não sei onde a sua começou. Eu não sei em que momento você está da sua carreira, mas Ele te deu uma carreira para que você complete. Uma carreira está proposta diante de você todos os dias quando você acorda, né? Vocês aí que já acordaram nessa manhã, você recebeu hoje, olha, você que levantou aí hoje da sua cama, você recebeu 1.440 minutos. Todas as manhãs você recebe 1.440 minutos. O que que você vai fazer com esse seu tempo hoje? Como que você vai investir esse seu tempo hoje? Todos nós, independente se você é preto, branco, gordo, magro, rico, pobre, você recebeu 1.440 minutos. Como que você vai viver? Como que você vai viver esse tempo? E nesses últimos dias nós temos vivido, sabe como? Nós temos vivido de duas formas. Ou nós temos vivido na segunda. Hoje, na segunda, a gente está pensando já na sexta. Tão doido que passa a semana para chegar na sexta-feira. Ou a gente tem vivido trabalhando, doido que chega às férias. E a gente vai vivendo assim. A gente não. E o que a gente tem é o presente. Nós não temos nem passado, porque já passou, e nós não temos o futuro, porque ele não aconteceu, e a gente nem sabe se a gente vai estar lá. Nós temos o presente e, no entanto, a gente não vive o presente. A gente vive ou no passado ou no futuro, ou querendo que já chega logo a sexta-feira para vir o sábado e o domingo para eu descansar. E a gente não vive o que nós estamos vivendo. E aí a gente acaba não construindo o que a gente precisa construir para a nossa carreira hoje. Porque o que vai acontecer amanhã é a sua construção de hoje, o hábito que você tem hoje, o tempo que você gastou com Deus hoje, é o que você tem, é hoje. Como você está combatendo o combate é hoje, para você completar essa carreira. É o que vai determinar como você está vivendo a sua vida agora, como você está vivendo o seu tempo hoje. Eu estou terminando aqui, eu só quero falar do último ponto aqui, rápido, porque para finalizar, Paulo diz que ele guardou a fé. Isso aqui é muito importante, muito importante. Você tem guardado a sua fé? Você tem guardado a sua fé? A fé é algo para você guardar. Lembra-se lá no início que eu falei que tudo é responsabilidade nossa? Combater o combate, completar a carreira e guardar a fé. Guardar a sua fé é responsabilidade sua. E tem pessoas que não têm guardado a sua fé, tem pessoas flertando com o pecado, tem pessoas flertando com coisas que vai fazer você perder a sua fé. Tem uma conhecida minha que ela começou a ler textos sobre ateísmo. E ela começou a ler esses textos sobre ateísmo. E sabe o que aconteceu? Ela perdeu a fé dela. Ela perdeu a fé dela. Hoje, ela se transformou numa pessoa que não acredita mais em Deus. Guarda a sua fé. Guarda a fé, converse com pessoas que têm fé, faça amizade com pessoas que têm fé, faça círculos de oração, busque a Deus, faça amizade com pessoas que estão galgando um nível maior do que o seu na fé. Se rodeie de palavra de Deus, de cânticos espirituais na sua casa. Proclame a palavra de Deus onde você está, no seu trabalho, na sua escola, mas guarde a sua fé, porque o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar a nossa fé. E se você perder a fé, você vai perder todo esse combate, você não vai conseguir completar a sua carreira. Então, guarde, proteja a sua fé, não viva a vida de qualquer maneira, não fica flertando com as coisas erradas,
erradas, porque isso pode fazer com que você perca a sua fé. Não viva a vida sem ler a palavra, sem orar, sem buscar a presença real de Deus na sua vida, porque isso faz com que você perca a sua fé. Guarde a sua fé com responsabilidade. A Bíblia fala que a fé é algo para ser guardado. Jesus é o autor e o consumador da fé. Paulo fala sobre, a Timóteo mesmo, ele fala, muitos naufragaram e perderam a fé. Ninguém entra no navio sabendo que ele vai naufragar, mas muitos naufragaram no caminho. O que conta é como vai terminar. Então, isso que você está vivendo, esse bom combate que você está combatendo, essa carreira que você tem para completar, em todo esse percurso, em todo esse caminho, se você quer ser mais do que vencedor, se você quer receber a coroa da justiça, guarde a sua fé, para que ninguém tome a sua fé, para que o inimigo não venha e roube a sua fé. Guarde a sua fé, porque você precisa dela para completar essa carreira no nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu volto a palavra para o Sidney, em nome de Jesus. Muito obrigada, irmãos. Deus abençoe a cada um. Glória a Deus, André Freitas. Você poderia ter ido até mais, estava tão bom. Poderia continuar. Tá. Bênção demais, muito bom. Glória a Deus, está guardado. Agora deixa eu só finalizar aqui, meu. Tente cortar.